Tudo começou em maio de 2017, quando eu estava cursando o ensino médio em uma certa escola, e um rapaz que ia levar e buscar sua irmã, que por acaso estava em minha classe, começou a me paquerar. Depois de um certo tempo, ele me convidou para sair e começamos a namorar no mesmo dia. De namoro para noivado, foram 6 meses. Ficamos noivos, em Porto Seguro. Tudo parecia um sonho. Do noivado para o casamento, foi mais um ano. No total, foi 1 ano e meio de pura felicidade. Ele vivia para mim e eu para ele. Ele era louco por mim. Fazia todos os meus gostos. Viajamos muito. Saíamos todos os finais de semana. Ele realizou todas as vontades e desejos que uma mulher pode ter. Eu me sentia a mulher mais amada e desejada da face da terra. Nos casamos em janeiro de 2018. Com todo o luxo que uma mulher sonha. O vestido foi maravilhoso, a festa foi um sonho e viajamos em lua de mel para os Estados Unidos. Fomos morar em uma casa que minha mãe cedeu por tempo indeterminado e nós a reformamos do jeitinho que a gente queria. A casa ficou do jeitinho que a gente queria. Após 3 meses de casados, começaram as brigas, mesmo nos amando feito loucos um ao outro. Sem saber o que aconteceu, ele se tornou uma pessoa egoísta. Já não saímos mais. Apesar de eu trabalhar, não tinha o direito de comprar nada para mim, porque se comprasse era motivo de briga. Enquanto ele podia comprar, alegando que estava precisando, chegamos a ficar 1 mês sem se falar. Tudo que eu fosse falar, tinha que pensar 2 vezes antes de dizer, porque tudo ele se doía, mas tudo ele se doía. Um dia, eu já havia me deitado e estava muito frio. Eu já havia me esquentado quando ele veio para a cama e começou a colocar seu pé gelado em minha perna. Eu pedia para ele parar e ele brincando dizia que eu era esposa dele e que podia pôr o pé em mim, mas tudo isso na brincadeira. Até que eu falei que eu era esposa dele, infelizmente, mas foi sem intenção de magoar. Por esta brincadeira, ele ficou sem falar comigo 15 dias. E assim foi indo nossa vida, até que em julho de 2018 ele foi para um spa. Voltou pior do que era, com mania de grandeza. Ele ficou vaidoso, entrou na ginástica, curso de inglês, e eu não podia fazer nada, porque ele dizia que a tia, a avó, a mãe pagava, e eu aguentando como podia, pois amava aquele homem e tinha que fazer de tudo para aquele casamento dar certo, mesmo estando infeliz, muito triste. Apesar de tudo isso, sempre achei que ele me amava muito, mais do que eu a ele. A gota d'água aconteceu no começo de setembro de 2018. Meus pais estavam precisando de um dinheiro e queriam fazer um financiamento pela Caixa, como se eu fosse comprar a casa onde eu morava. Só que eles mesmos iam pagar as parcelas. Só que como éramos casados, ele tinha que assinar. Aí começou o dilema. A família dele sempre teve influência sobre ele. Se ele fosse trocar de carro, não era a mim que ele consultava, e sim os pais dele. E nesse caso, não foi diferente. A família inteira dele falou que era para ele não assinar. Até que um dia, eu perguntei para ele se ele ia ou não assinar o bendito papel. Ele disse que não, que isso era coisa de estelionatário, bandido. Só que aí, ele mexeu com meu pai e eu virei um bicho. Comecei a chorar e xinguei ele de tudo quanto nome que eu conhecia e saí correndo e me tranquei no quarto. Ele foi atrás me pedir desculpas, disse que eu tinha interpretado errado, mas eu não o perdoei. E disse que já que eu não podia ajudar meus pais, também não ia atrapalhar. Falei para ele arrumar uma casa para a gente morar, porque ali eu não morava mais. Não, aqui eu não fico mais. Não, aqui eu não fico mais, você tem que achar uma outra casa pra gente. Nessa noite, quando ele chegou da faculdade, ele me disse que ia embora, chorando e dizendo que me amava muito, mas que nós íamos acabar nos odiando, que era pra gente dar um tempo. Eu implorei para ele ficar, dizendo, olha, que quando você tem um problema é pra gente resolver junto e não fugir como se fosse com ele. Ele falou que ia ficar. Só que no dia seguinte falou que ia embora de novo, mas não foi. Isso durou o mês de setembro inteiro
e eu sempre conversando muito com ele, orientando. Nunca pedi para ele ficar, pois acho que ele tinha que resolver sozinho. Até que no dia 30 de outubro de 2018, meu amor se foi, minha vida se foi, todos os meus sonhos foram com ele. Mesmo acontecendo tudo isso, nunca duvidei do seu amor por mim. Só que ele foi mais corajoso e viu que não estava dando certo. Quanto à sua fidelidade, eu não posso falar nada. Era uma pessoa que eu podia ficar de olhos fechados. Nunca fui atrás dele e hoje me arrependo. Apesar que nesse 1 ano continuamos a sair juntos, direto. Ele vem atrás de mim e eu não resisto. Eu amo esse homem e sinto que tem que ser ele. Porque se não for ele, tenho a impressão que não vai ser ninguém. Já existiu outras pessoas, mas é sempre para ele que eu volto. E com ele é a mesma coisa. Mesmo quando estávamos com outras pessoas, nunca deixamos de nos encontrar. O que piorou a situação é que ele está trabalhando, estudando e morando em São Paulo. Eu não sei se isso é ruim ou bom, porque quem sabe a distância faz com que a gente volte. Eu continuo levando uma vida normal, saio todos os finais de semana com minhas amigas. Apesar de amar muito ele, eu não me anulei. Eu sei separar muito bem as coisas. Estou aberta para novos amores, mas não apareceu ninguém que mexa comigo o suficiente para eu me envolver completamente. Há umas 3 semanas, eu perguntei quando a gente vai voltar. Quando a gente vai voltar, hein? E quando ele ia me levar para São Paulo para morar com ele. E ele disse que em breve. Disse que assim que for morar sozinho, porque ele está morando com os tios dele. Se ele não me desse nenhuma esperança, eu não estaria tão aflita, mas o pior é que ele me enche delas. Paulo Silas, por favor, me dê uma luz, pois você e suas amigas ouvintes devem saber o quanto o amor machuca. Tem pessoas que acham que eu não o amo, porque eu não sou de ficar reclamando para os outros, mas só eu sei o que eu sinto. Por favor, me ajude, pois não sei se eu devo ficar ou insistir ou desistir dele de uma vez. Já se passaram mais de 1 ano, mais tempo do que eu fiquei casada, 10 meses. E daqui a pouco vai sair o meu divórcio. Quando eu pergunto sobre isso, ele fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Eu lhe imploro, o que eu devo fazer, hein? Confie em você, no seu programa, nas suas amigas. Somos jovens, estamos com apenas 24 anos. Pergunte às suas amigas, o que deverei fazer? Que atitude deverei tomar?